Oi, gente, meu nome é Ana Lúcia e eu sou terapeuta holística há mais de 30 anos. Eu trabalho com tarô terapêutico e com pensamento positivo na linha da Louise Hay. Hoje eu quero falar com vocês, que são terapeutas holísticos, sobre o tempo da sua consulta. É um assunto muito importante. Se você é terapeuta holístico e quer ter muitos atendimentos, você vai precisar se organizar. E a organização começa com a definição do tempo da sua consulta. Por exemplo, existem massagens de 50 minutos e de 1h30, por exemplo. Quanto tempo você precisa para fazer o seu trabalho? E, por favor, não me diga que depende dos problemas que o cliente tem ou das coisas que o cliente traz para a consulta. Por favor, não me diga isso, tá? Por quê? Se você não consegue definir um tempo para o seu trabalho, então você não vai poder se sustentar como terapeuta holístico. Você vai precisar cobrar por hora. Meu tempo, eu trabalho assim, minha hora custa tanto, não sei quanto tempo vai demorar o seu atendimento, e no final do atendimento você me paga o número de horas que eu gastei com você. Quando eu falo isso para os terapeutas holísticos, eles falam, mas aí fica muito caro e os clientes não vêm. Então, a gente tem que encontrar uma alternativa, certo? Por quê? Porque a gente precisa se sustentar, tá? Nós, que somos terapeutas holísticos, nós queremos muito, mas muito mesmo, ajudar as pessoas que a gente atende. E a gente sente até que esse nosso trabalho é uma missão espiritual. Alguns terapeutas holísticos chegam realmente a acreditar que eles não deviam cobrar, que eles tinham que fazer isso de graça. E aí, o que acontece? Com isso, a gente se coloca em último lugar. E não pode ser assim. Por quê? Porque se for desse jeito, a gente não consegue ganhar dinheiro com o nosso trabalho. E o que vai acontecer? Nós vamos ter que arrumar um emprego, alguma coisa que nos sustente, porque a gente tem família, né? A gente tem filho, a gente tem as nossas despesas, a gente paga aluguel, não é nada de graça para nós, certo? Só que se a gente tiver um outro trabalho, o tempo que a gente vai dedicar para o trabalho terapêutico vai ser menor. E você precisa se lembrar que depois de trabalhar 8 horas ou mais, aquilo que você vai poder entregar para o seu cliente vai ser menor, porque você vai estar cansado. Você já passou o dia inteiro trabalhando, a semana toda, entendeu? Então é mais difícil. Então, aprender a lidar com dinheiro, a cobrar pelo nosso trabalho de forma justa, quer dizer, sem explorar o nosso cliente, mas também nos permitindo ter uma vida de qualidade, pagar as nossas contas, né? Isso é um aprendizado. É um aprendizado espiritual, faz parte da evolução a gente aprender a trabalhar com dinheiro. E eu tenho visto ao longo da minha vida que 99% dos terapeutas holísticos, possivelmente dos terapeutas de modo geral, têm dificuldade de cobrar pelo trabalho. Isso tem uma razão espiritual, tem a ver com o histórico de vida passada, mas isso seria assunto para um outro vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, tá? Então, aprender a cobrar pelo nosso trabalho tem a ver com o aprendizado de nós nos amarmos e nos valorizarmos, tá? Isso é suficiente por enquanto. Se você não sabe quanto tempo dura a sua consulta, então você não sabe quantos clientes você pode atender num dia. E com isso, consequentemente, você não sabe quanto dinheiro você pode ganhar. Se a pessoa que você está atendendo tem muitos problemas, ou se você só conseguiu pegar o fio da meada dos problemas da pessoa no final da consulta, isso significa que o seu cliente precisa voltar e fazer outra consulta. Ele precisa de um tratamento, não é um tipo de problema que você resolve em uma consulta. Não dá para fazer isso, tá? Então, você explica para o seu cliente, tá? Então, explica o que está acontecendo, numa linguagem que ele entenda. Então, por exemplo, você vai dizer que a energia dele estava muito travada e que nesse atendimento você conseguiu abrir a energia dele, ou que você conseguiu tirar algumas camadas de energia negativa que existia. Enfim,
como você trabalhou e você se esforçou, você doou uma energia positiva para ele, você tirou energias negativas, ele vai sentir uma melhora. Pode ser que não resolva todos os problemas dele, ele não vai sair lá se sentindo curado, mas ele vai se sentir melhor. E ele vai voltar, gente. E se não voltar, paciência, a gente não pode fazer milagre, não consegue salvar todos, não dá. Então você precisa entender isso também, tá? Então, como você doou essa energia positiva, ele vai se sentir melhor. E quando ele voltar, você vai ter condições de fazer um trabalho mais profundo, mexer com camadas energéticas mais profundas, tá? E lembre que para a grande maioria dos clientes, eles precisam de um tempo entre uma consulta e outra para poder absorver a energia que você doou para eles. Aquela energia fica na aura deles, mas eles precisam absorver e fazê-la girar no corpo deles, corpo físico e outros corpos. Então, isso leva tempo. A pessoa que não tem um preparo espiritual demora para absorver essa energia. Por isso, ele precisa voltar. Ele precisa de um tempo. No final, acabou sua consulta, ele precisa, a partir daí, um tempo para ele digerir essa energia. E aí, na próxima, ele mesmo já permite que a sua energia atue mais e transforme mais, tá? De maneira geral, é lógico que tem exceções. Uma consulta de 50 minutos é bastante adequada. Por que eu estou falando 50 minutos e não 1 hora? Porque a gente espera, né, que a sua agenda no futuro esteja lotada. Isso significa que você vai marcar um cliente por hora, por exemplo. E aí, você é humano, eu também. Então, eu também não consigo atender direto. O nosso trabalho exige muito da gente. Então, a gente precisa de uns 10 minutos entre um cliente e outro para descarregar a energia desse cliente que a gente atendeu, reequilibrar nossa energia, tomar um café, tomar uma água, lavar a mão para descarregar a energia, enfim. E aí, você vai atender o próximo cliente com a sua energia plena, com toda a sua capacidade. Porque senão você se desgasta e o último cliente do dia vai receber o quê da sua energia? Nada, né? Então a gente tem que pensar nisso. E pensar que a gente não quer e não pode misturar a energia de um cliente com a energia do outro. Porque o cliente já vem te procurar porque ele está com um problema. Aí você, além de não conseguir resolver, ainda joga a energia do cliente anterior em cima dele. Não pode ser assim, tá, gente? Isso é muito importante, tá bom? Se você tem muitos clientes com uma energia complicada, uma energia difícil, pesada, você pode avisar o cliente no momento do agendamento. Por exemplo, que há clientes que precisam de mais de uma consulta para sentirem os efeitos plenos, os efeitos mais completos do seu trabalho. Claro que dependendo do caso, que você não sabe se o caso dele vai ser esse, mas que existe essa possibilidade. Aí ele não vai estranhar se ele tiver que voltar. Se, por exemplo, você trabalha com constelação familiar, é provável que você demore em torno de 2 horas e meia, 3 horas com um cliente. Assim, quantas pessoas você vai poder atender por dia? 2. No máximo, um dia lá você consegue atender 3, mas não é bom fazer isso todos os dias porque você vai ficar muito desgastado. E se você ficar desgastado, a qualidade do seu trabalho cai. Então, se o seu trabalho for desse tipo, você precisa cobrar mais caro do que se você pudesse atender, sei lá, 6, 8 clientes por dia, tá certo? Faz sentido? Por outro lado, o cliente que faz constelação, ele não precisa passar por esse tratamento uma vez por semana, tá? Ele pode precisar passar, sei lá, 6 meses depois, não sei, depende do caso, é claro, né? Mas não é uma coisa que ele passa toda semana, como, por exemplo, a massagem, tá certo? Tem que levar isso em consideração também. Bom, se você tem dificuldade de determinar o tempo da sua consulta, ou o valor a ser cobrado, ou até mesmo se você tem dificuldade simplesmente de cobrar pelo seu trabalho, você não consegue cobrar pelo seu trabalho, agenda um horário comigo que eu te ajudo, tá bom? Beijo, gente!